paz do Senhor, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para estudar mais uma lição e dessa vez é a lição de número 10, que será ministrada no dia 8 de março de 2026. E o título é Arrependimento e Fé como Respostas Humanas. E hoje eu estou aqui com a irmã Edna e o irmão Gilberto e nós vamos estudar juntos essa lição. Porém, antes vamos fazer uma oração, para que o Senhor nos abençoe. E oremos. Senhor Jesus, Pai bendito, Pai amado, estamos aqui para te adoramos, agradecer, Pai, Senhor, te por damos essa graças oportunidade. neste momento. Abençoa, Senhor, Senhor, venha essa abrir o aula, nosso entendimento abençoa a e aula abrir dos o nossos entendimento professores, daqueles que hão de ouvir que o Senhor possa esta lição, ser glorificado Pai. através Seja desses estudos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para a irmã Edna ler o texto principal, o resumo da lição e os objetivos da nossa lição. A paz do Senhor, professores. Bom, o nosso texto principal diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1 e 15. O resumo da lição diz que a salvação é um dom da graça de Deus, recebido mediante arrependimento e fé. Essa resposta, pessoal, não é mérito humano, mas disposição humilde em receber a obra que Jesus realizou. E os objetivos são apresentar o conceito de arrependimento e sua importância para receber a salvação, explicar salvação e fé salvífica e esclarecer que a cooperação humana no processo da salvação não é mérito. É isso mesmo. Quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de algo que é, assim, indispensável para que o ser humano seja perdoado, Porque o ser humano, ele vem desse pecado adâmico, O pecado cometido lá no Éden. Então, todos estavam condenados. Era preciso um arrependimento, porque o ser humano estava dominado pelo pecado. Então, Jesus vem, e a nossa lição fala muito sobre o plano dessa salvação, e o ser humano aceita Jesus, mas para aceitar é preciso que ele se arrependa dos seus pecados, Às vezes o ser humano, no início, no ato da conversão, nem entende tanto essa questão, Edna, do arrependimento em si, mas na vivência diária, na comunhão com Cristo, ele passa a entender o quão grandioso é o valor dessa salvação, o quão grande é necessário. Então, o arrependimento, ele faz parte, Ele precisa fazer parte da vida do ser humano, porque o ser humano, ele ainda, infelizmente, por viver como ser humano, ele peca, e o arrependimento é quem faz ele é indispensável para que o ser humano seja perdoado, Que tenha o perdão de Deus. No nossa interação diz assim, lá no meio da interação: o arrependimento de que trata essa lição não é apenas remorso ou tristeza, porque as pessoas tendem a confundir arrependimento, remorso e sentir a tristeza pelo fato de ter pecado, E sente mesmo, porque o Espírito Santo se entristece e esse afastamento vai acontecendo, São os nossos erros e as nossas faltas, mas envolve a mudança de mente, realizada pelo Espírito Santo, a confissão e o abandono do pecado, E a decisão de viver uma vida de obediência a Deus. Na nossa introdução, fala que a salvação é uma iniciativa divina, mas a resposta tem que ser humana. A salvação partiu de Deus para nós, Mas a resposta é nossa. Eu quero ser salvo através do sacrifício de Jesus ou não? Que a gente falou na lição passada, falamos muito sobre escolhas, sobre caminhos. Então, o arrependimento e fé são respostas exigidas por Deus diante dessa salvação. E é isso que nós vamos estudar, E se arrepender, manter essa fé em Deus também,
fala sobre essa dependência de Deus. Nós dependemos 100% do Senhor em todos os aspectos da nossa vida, né? Então a gente vai estudar isso mais a fundo nessa lição. No ponto 1, falando sobre salvação e arrependimento, ele explica o que é arrependimento, né? Aí tem aí a palavra, né, no grego, metanoia, que significa mudança de mente, de atitude e de direção, né? Então, são envolvidas todas as nossas faculdades nesse processo de arrependimento, nossas faculdades intelectuais, né? Fala sobre a alma também estar envolvida, o intelecto, todas as nossas emoções e as nossas vontades também. É preciso que nós tenhamos essa vontade, a vontade de se arrepender, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente pensa nisso, na Bíblia, o comentarista cita aqui muitos exemplos sobre arrependimento na Bíblia, sobre o próprio Jesus convocando o povo a se arrepender, né, Edna? Em determinado momento ele fala assim, ó, você está curado, vai e não peques mais, né? O próprio João Batista, ele fala constantemente, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Em Mateus também, Pedro também fala, todos eles falam sobre esse arrependimento. Então, o arrependimento, ele precisa fazer parte da vida do ser humano, né? Precisa necessariamente, porque o ser humano vai pecar enquanto ele estiver nessa condição humana, né? Fala que se trata de uma decisão sincera de abandonar o pecado e se voltar para Deus com um coração transformado. Então, o arrependimento, ele passa por todos os aspectos da nossa vida, né? Sobre as nossas atitudes, sobre as nossas... Aqui fala, né? Essa questão de ter a alma envolvida, ter o coração contrito para o arrependimento. Então, o arrependimento é uma necessidade na vida do ser humano, né? E o arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Antes de passar aqui para o irmão Gilberto, se os irmãos quiserem comentar, viu, alguma coisa nesse ponto, fiquem à vontade. O arrependimento é a chave, né? Sim, sim. É a chave que abre o caminho da misericórdia. Exatamente. Né? No ponto 2, irmão Gilberto, a gente vai falar sobre o arrependimento ser uma obra do Espírito Santo. E aí você pode comentar. A paz do Senhor, professores, que Deus abençoe cada um de vocês. O arrependimento é a obra do Espírito Santo. Um ensino bem claro, um ensino claramente afirma na Escritura, é que ninguém se arrepende verdadeiramente sem a ação do Espírito Santo. Eu estava lendo esse texto aqui e essa leitura me chamou a atenção muito grande a respeito da atuação do Espírito Santo na salvação da pessoa, do homem, né? Por quê? Porque quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, lá no comecinho fala que o Espírito de Deus, ele se movimentava sobre a face da água. A terra era sem forma e vazia, e havia treva no abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face da água. Muitos, nós aqui sabemos, até mesmo você sabe, que muitas das vezes dentro das Escrituras, quando fala de água, está falando de povo, está falando de nação, né? E lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, ali nos traz um respaldo a respeito disso. Fala assim, ó, em seguida declarou-me o anjo, as águas que viste sobre as quais se assentam a prostituta, são povos, multidões, nações, língua e toda a terra. Então, essa passagem me chamou muita atenção por causa da atuação do Espírito de Deus.
E nós vamos ver Jesus falar, a João falando, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós vemos a atuação do Espírito Santo sobre as pessoas. Olha como que bate com as Escrituras, né? Hoje nós vemos a atuação do Espírito Santo sobre as pessoas. Porque quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não ficou somente nessas palavras. Jesus ele veio, Jesus morreu na cruz do Calvário, e o Espírito Santo de Deus ele está convencendo a humanidade do pecado. Como está escrito em João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do juízo, da justiça, do juízo e quando ele vier, convencerá o mundo da justiça, do juízo, tem mais uma que me fugiu, e do pecado. Então o Espírito Santo de Deus, obrigado, filha. Então o Espírito Santo de Deus, sem a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano, não tem como o homem ter um arrependimento legítimo para a salvação, como a irmã Rose afirmou aqui a respeito do arrependimento. Então o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa para que ela se arrependa. E aqui fala que, nesse sentido, o Espírito Santo desempenha um papel central nessa transformação de mente, atitude e direção na vida do pecador. O Espírito Santo tem uma obra muito maravilhosa na vida das pessoas e na vida daqueles que acreditam. Então não tem como, tá? É impossível uma pessoa vir para Jesus se o Espírito Santo não convencer essa pessoa. É isso mesmo. E no ponto 3, o comentarista colocou aqui no título: arrependimento não salva, mas é condição para receber a salvação, né, irmã Edna? Sim. E é uma frase até, parece meio contraditória, meio, Sim, né? Mas vamos entender, o arrependimento não salva, mas a gente sabe que se não tiver arrependimento, ninguém é salvo. Não tem salvação. Não tem salvação, né? Exatamente. Mas é a condição para receber a salvação. Eu penso assim, me corrijam se eu estiver errada, que tem todo um caminho para a pessoa alcançar a salvação. No momento em que acontece da pessoa receber a salvação, é uma coisa assim, rápida até, né? Mas o que acontece? O Espírito Santo tem essa função incrível no ato da salvação, do arrependimento, né? Porque é o Espírito Santo que faz o quê? Que convence, né? Como o Gilberto já colocou. Então, o Espírito Santo convence. Quando o Espírito Santo convence a pessoa, aí a pessoa toma consciência. Até então, ela estava tudo normal para ela não sabia o que era pecado, para ela não tinha nada a ver, mas aí o Espírito Santo convence, então ela toma consciência do pecado. Quando ela toma consciência do pecado, aí que vem o arrependimento. Sim. Eu não posso continuar assim, eu me arrependo. Só que não basta parar aí. Conforme o próprio Pedro falou aqui, que o comentarista coloca no ponto, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos. Então, assim, o Espírito Santo convence, a pessoa toma consciência do pecado, ela se arrepende e ela pede perdão, porque é necessário pedir perdão também, não é? O arrependimento vai gerar essa vontade de pedir perdão ao Senhor. E aí ela recebe a salvação. Eu acredito que é esse o processo ali, no momento que o Espírito Santo está fazendo aquela obra da salvação na vida da pessoa. Então, ele convence do pecado, mas tem a minha participação também, a participação humana, como nós já vimos em lições anteriores. Então, ele convence, a pessoa se arrepende, a pessoa toma consciência, né? Ela é como o filho pródigo, ela cai em si. Não, eu estou errada, eu, não posso continuar assim. Ela se arrepende, pede perdão, e aí ela obtém a salvação, se o arrependimento for sincero, não é?
Então, o arrependimento, ele não salva, ele conduz à salvação. É um processo, ele caminha, ajuda o pecador a alcançar a salvação. Porque após o arrependimento, a pessoa precisa se voltar para Deus. Por isso que Pedro deixa claro, arrependei-vos e convertei-vos. Então, precisa fazer essa volta para Deus, não é? E continuando no texto de que o próprio Pedro fala, né, mostrando a experiência do perdão e o refrigério espiritual, porque o pecado ele traz um peso sobre a vida da pessoa. Então, quando ela se arrepende, o peso sai e aí vem o refrigério pela presença do Senhor. É uma coisa maravilhosa, né? Nós vimos na lição passada que a salvação é algo pessoal, né, Rose? Sim. E é por isso que realmente porque é algo que só quem sente, só quem passa por esse processo consegue entender. Não é algo que a gente consegue explicar muito claramente, mas é algo que a gente sente e que a gente consegue entender, porque o próprio Espírito Santo nos ajuda. No finalzinho ele fala, como vimos, essa mudança interior é operada pelo Espírito Santo, que convence o ser humano do pecado e o conduz a uma nova direção de vida. Então, o arrependimento, ele não é aquele que salva, mas ele é indispensável para obter a salvação. Eu acho que nesse ponto é um ponto bem tranquilo, acho que é isso que eu queria colocar, Rose. Só no finalzinho ele fala assim, por isso somos chamados a viver em constante arrependimento, reconhecendo a santidade de Deus e sua contínua necessidade de transformação. Então a gente vê que o arrependimento, ele faz parte da vida do cristão, mesmo o cristão sendo salvo, mesmo o cristão já tendo comunhão e intimidade com Deus, todos os dias, porque nós ainda estamos vivendo nesse mundo sujeitos a erros e a pecar. Então, todos os dias é necessário se arrepender de alguma coisa. E é muito bom a gente colocar isso na sala dos jovens, né? Porque os jovens passam muito por situações que muitas vezes levam eles até a pensar que não tem mais jeito para eles, que a culpa toma conta muitas vezes, né? Mas é necessário pedir perdão todos os dias, se arrepender sempre, como ele colocou aqui. Somos chamados a viver em constante arrependimento. Então, esse arrependimento, ele não acontece somente ali no momento em que nós aceitamos a Cristo, mas diariamente nós temos algo a se arrepender, né, para viver melhor com o Senhor. É isso mesmo. É muito, muito bonito isso, né, Edna? Sobre a questão do arrependimento. Sim. O Espírito Santo, ele nos faz enxergar a nossa condição miserável. E a partir dessa condição a gente escolhe se permanece nela ou não, né? Porque ele não obriga ninguém a nada. Ele só mostra. E isso faz com que nós sejamos constrangidos à mudança, né? O Espírito Santo sempre atuando na nossa vida. E também tem a questão da fé, que é o nosso ponto 2. A gente fala sobre essa fé salvífica, né? Existe aquela fé que é comum a todos os homens, acreditar que vai amanhecer, um sol bonito, né? Essa fé natural. Mas a fé salvífica, ela aqui diz que não se resume só em acreditar em Deus. A fé salvífica, ela envolve confiar plenamente em Deus, se entregar totalmente a Ele, servir a Ele, ser dependente dEle, né? E, assim, é a única condição exigida. Em Hebreus 11, 6 fala lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos exercitar essa fé, colocar essa fé em prática. E como é que nós colocamos essa fé em prática, né? Vivendo com Deus todos os dias. Porque são situações que acontecem na nossa vida que às vezes vai fazer com que nós
tenhamos a necessidade de acreditar em Deus. Essa fé vai fazer os desafios diários, né? Os desafios da vida dos jovens, os desafios das escolhas, os desafios do cotidiano mesmo, das lutas, né? Do dia a dia. Isso faz com que a nossa fé seja aumentada. Que fala também que não é uma simples resposta intelectual sobre em quem se crê, mas é uma disposição ativa, né? Acreditar na pessoa de Jesus. Precisa ter um desejo sincero para isso, né? Então, isso é muito importante. Lá mais embaixo fala que é uma fé que transforma, conduzindo a uma vida moldada por Cristo e sustentada pela sua palavra. Então, mostrar para os jovens que se eles querem agradar a Deus, tem que ter fé, né? E a fé foi mostrada na Bíblia em vários momentos. Jesus olhou e falou assim: grande é a tua fé, mulher. Para a mulher das migalhas, que as migalhas para a sunamita, né? Para o Pedro, ele falou assim: homem de pouca fé. Então, ele mostra em todos os momentos na trajetória dos apóstolos e na própria trajetória esse exercício da fé. E essa fé salvífica, ela é a obra prima de Deus. Deus ofereceu o seu próprio Filho para que todos nós fôssemos salvos. Então, nós precisamos ter fé nisso. A importância da fé aqui é com relação à salvação, ao plano de salvação. Planejado lá no início e executado por Jesus, né? Então, isso é muito importante. Temos também aqui, no ponto 2, a fé em Jesus é tanto um ato único quanto uma ação contínua. Se os irmãos quiserem comentar também, fiquem à vontade, tá? Amém. Mas agora é conselho de verdade. A fé em Jesus é tanto um ato único quanto uma ação contínua. O que o escritor ele fala aqui? A nossa fé está firmada em uma pessoa real, Jesus Cristo. Ele mesmo nos amou e voluntariamente entregou a sua vida por nós. Essa fé não é estática, mas dinâmica, que cresce e amadurece à medida que nos relacionamos com Deus e ouvimos a sua palavra, né? O escritor aqui, ele frisou bem aqui, falando que a nossa fé não é estática, ou seja, não depende de probabilidade, não depende de número, de quantas pessoas vão acreditar, não depende de alguém que acha se é verdadeiro ou falso, não. Essa fé ela tem uma ação contínua, né? O que ele fala aqui? Na medida que você vai acreditando, na medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, como está escrito, a fé ela vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, na medida que você vai lendo a palavra, vai ouvindo a palavra, vai se aproximando de Deus, essa fé ela vai cada vez se gerando, crescendo dentro de você. Eu cheguei a falar para os jovens uma vez que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós sentimos a vontade de orar, nós sentimos a vontade de louvar a Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus, de nos santificar cada vez mais, né? E ainda mais o escritor ele fala aqui, olha só, mais dinâmica, quer dizer, dinâmica é ao contrário da estática, ela cresce na medida que você se amadurece, na medida que você se relaciona com Deus, ouvindo a palavra, tá? Infelizmente, tem muitos jovens aí que estão vazios. Por quê? Porque eles não se relacionam como deveria se relacionar com Deus. Igual o jovem Daniel, né? O jovem Daniel, ele ouvia os profetas lá, profetizando, falando,
tipo Jeremias, e aquilo lá ia crescendo dentro de Daniel, uma fé, igual a irmã Rose fala que uma fé salvífica, né? Uma fé que olha, você prefere morrer do que negar essa fé. E Daniel, quando estava ali na Babilônia, Daniel, ele preferia mesmo, se fosse o caso, morrer, mas ele não negaria a fé. Por quê? Porque essa fé ela é dinâmica. Na medida que você se aproxima do Criador, essa fé ela vai gerando dentro de você amor, misericórdia. Você vai vendo a grandeza de Deus, a coisa mais linda quando nós preservamos essa fé, tá? Aí fala assim, olha só, confiando em sua graça e comprometendo-se a obedecê-lo com fidelidade. Trata-se de uma fé que transforma, conduzindo a uma vida moldada por Cristo. Não, desculpa, eu estou indo para o lado errado aqui, desculpa. Crer em Jesus Cristo nos conduz a uma nova realidade espiritual. Morremos para o pecado e vivemos para Deus, em Cristo Jesus. Essa transformação profunda não vem de nós, mas é operada pelo poder do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo, como que ele nos ajuda ao arrependimento, ele nos ajuda à santificação, ele nos ajuda a aproximar de Deus. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Aí fala assim, que habita em nós e nos guia em novidade de vida. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, essa fé, ela vai cada vez mais acendendo dentro de nós, através da palavra de Deus. É isso mesmo. E, irmã Edna, a fé nos une a Cristo, certo? Sim. Então, você vai comentar esse ponto agora, por favor. Estamos falando sobre arrependimento e fé, não é? São duas coisas importantíssimas em relação à salvação. O arrependimento, como nós vimos, ele nos leva a Cristo. Através do arrependimento, nós chegamos a Cristo. E a fé, ela nos mantém em Cristo. Né? Olha que interessante, não é? Através da fé, como vocês já comentaram aqui, nós nos mantemos em Cristo. E o terceiro subtópico fala sobre essa união com Cristo. Por que a fé nos une a Cristo? Porque tudo acontece através da fé. Olha só, o comentarista coloca a questão da justificação, a questão da regeneração. Nós somos justificados, que nós já vimos anteriormente o que é a justificação, que é aquela mudança de posição que nós recebemos no momento que aceitamos a Cristo. Nós éramos culpados e através da justificação, Deus nos justifica, nos torna inocentes, nos justifica. Isso é feito pela fé. A regeneração também é feita pela fé, o ato do novo nascimento, de você aceitar a Cristo, passar pelo novo nascimento, isso você também precisa acreditar. Então tudo isso é pela fé, é por isso que a fé nos une a Cristo. Outra coisa importante que ele fala nesse ponto, a questão do selo. Nós recebemos o Espírito Santo como selo da salvação e garantia da herança eterna. É o Espírito Santo que garante essa salvação. É o Espírito Santo em nós que nos marca, né? Porque o selo nada mais é do que uma marca. E o Espírito Santo em nós, ele é uma marca que nos garante a salvação. E isso também é pela fé. Ninguém pode dizer que o Espírito Santo está dentro de você, Gilberto. Você vai acreditar nisso? Né? Por isso que nós temos que falar muito sobre isso com os jovens. Nós precisamos acreditar que Ele está dentro de nós, que Ele é uma pessoa, que Ele fala conosco, que Ele nos guia, que Ele nos ajuda. Isso eu preciso ter fé para viver isso. Eu preciso ter fé. Então a fé realmente ela é esse elemento que nos une a Cristo, porque toda a nossa vida cristã ela vai acontecer através da fé.
Sem a fé nós não conseguimos nada, não é? Então, por isso que ele fala que a fé, ela nos une a Cristo. E o final, ele fala assim: diante disso, o cristão é desafiado a cultivar uma fé genuína e perseverante, que produza frutos de transformação e comunhão constante com o Salvador. Porque é a fé que vai mostrar a sua vida com Cristo. Porque nós sabemos que a fé, ela vai produzir esses frutos, porque a fé sem obras é morta. Então, e tudo isso através da fé, de vencer esses desafios que você já falou, é através da fé. Então, a fé, realmente, ela nos une a Cristo, porque tudo é através da fé. É isso mesmo. A fé é algo muito importante, né, Edna? Essencial na vida do cristão. Até quando a nossa fé está pequenininha, o Senhor vem e nos ajuda, né? O Senhor, Ele é nosso ajudador sempre. Tem uma passagem na Bíblia que o homem ele leva o filho aos discípulos de Cristo para expulsar o demônio. E quando chega ali, os discípulos eles não conseguem expulsar o demônio. Aí Jesus aparece, Jesus entra em ação. E aí aí o homem chega e Jesus explica o que acontece com o filho desde pequeno. Ele se joga no fogo, se joga na água e essas coisas todas. E Jesus fez uma pergunta para o homem. Jesus falou assim: você acredita? Você tem fé que eu possa libertar esse menino aqui? Parafraseando, tá? E o homem falou assim: Senhor, eu acredito, mas Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, né? Então, muitas das vezes, a nossa fé, por tantos problemas que nós passamos, porque nós somos seres humanos também. Os jovens têm que entender isso daí, que nós somos seres humanos. E o que acontece? Às vezes a nossa fé, ela tende a fracassar. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus e fala: Senhor, ajuda na minha incredulidade, Jesus, acrescenta a minha fé. E Deus ele vai provendo isso cada dia. É isso mesmo. É a fé para a salvação, A fé para a salvação. É isso mesmo. Aí, nós já estamos caminhando aí para o final, para o nosso ponto 3, falando sobre a salvação e a decisão pessoal, né? A gente falou bastante na última lição sobre decisão, sobre livre-arbítrio, sobre escolhas, né, irmã Edna? Sim. E no ponto 1 diz assim que Deus oferece e o homem responde, né? Da salvação ser oferecida a toda a humanidade, a gente já viu que ela é oferecida a toda a humanidade. O Senhor ele veio para que todos fossem salvos. Mas, assim, essa salvação ela só se torna eficaz, ela só acontece na vida daqueles que acreditam, né? Que voluntariamente, como o comentarista disse aqui, se arrependem dos seus pecados e que acreditam no Evangelho, né? A salvação, ela é totalmente oferecida por Deus, né? Para o ser humano através do seu Filho Jesus Cristo, mas se não tiver responsabilidade, não se arrepender, né? Aqui o comentarista diz que esse chamado divino recai sobre o pecador, porque ele deve se arrepender e crer com sinceridade, né? É um convite que Deus faz ao arrependimento, a essa nova vida com Cristo. No finalzinho, essa resposta, embora capacitada pelo Espírito, é pessoal e consciente. A gente já falou bastante isso, a irmã Edna já também falou bastante isso, que é preciso ser racional, ser consciente, né, de que você é salvo e através da fé em Cristo Jesus, e demonstrar que Deus não força ninguém a ser salvo. Ele oferece a salvação e nós aceitamos a salvação. Nós cremos em Cristo e aceitamos a Ele, né? Então, qual é a ideia? É uma entrega, e essa entrega ela não é forçada, é uma entrega livre, é uma entrega amorosa,
É uma entrega feita de coração para nós, para Deus, através do nosso arrependimento, né? Então a salvação, ela precisa mesmo desse arrependimento, dessa fé aí para que nós sejamos salvos. Na nossa lição tem um quadradinho azul que está escrito professor, nesse ponto 3 aí. Fala sobre o arrependimento, preparar o coração para a fé. E ele cita Atos 3:19, né? Fala que o arrependimento abre a porta para a manifestação da fé no coração do homem, que é o que a irmã Edna já falou bastante naquele ponto. Mas aí é uma parte do discurso de Pedro, depois que ele cura o coxo, né? Ele vai lá, o coxo é curado, e num discurso dele, após essa cura, ele diz assim, está em 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Então, é o arrependimento preparando o coração para a fé que nós temos, que Cristo nos resgatou e nos vai levar para a eternidade, né? Então, o arrependimento, ele precede essa fé, né? Então, isso é muito importante também. E nos traga tempos de refrigério, né, Edna? Sim. Porque a gente também precisa ter a fé, que nós teremos tempos de refrigério na presença do Senhor, né? Não é isso. E vamos falar sobre a cooperação humana. Ela não é mérito, ela é resposta, né? E aí o irmão Gilberto vai comentar para nós. Então, responder com fé ao arrependimento não significa que a pessoa ela se salva a si mesma, tá? Aqui fala do mérito, que a pessoa ela não tem, ser humano nenhum, ela tem condição de salvar a si próprio. Mas você respondendo ao arrependimento, com arrependimento, você está deixando que essa obra de Deus, ela flui na sua vida com salvação. Por quê? Porque a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, você se arrepende, você alcança a salvação. Isso não é mérito. É como diz a Escritura, é dom de Deus mesmo, é um presente, né? E o que acontece também? E isso, o arrependimento, a salvação, ela está disposto a todos. Não é só a fulano, a ciclano e a betano, não. É a todos. Todos aqueles, como diz aqui em João 1:12. E todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Então aqui não existe privilégio para a pessoa ou que nasceu bonitinho, ou que nasceu rico. Não existe privilégio. O que precisa na realidade é o arrependimento para a salvação. Como o apóstolo Paulo fala, se com o teu coração você crê e com a tua boca você confessar, então você é salvo. Mas você precisa confessar, você precisa se arrepender, porque esse evangelho que nós pregamos, os jovens eles têm que ter ciência disso daí, que Jesus Cristo, ele veio pregando esse evangelho do arrependimento. Quando ele veio da Galileia, está lá em Marcos capítulo 1 e versículo 15, quando ele veio da Galileia, ele vem arrependei-vos e crede no evangelho. Então tem que passar por essa porta do arrependimento, não adianta. O homem, ele tenta dibriar Deus de tudo quanto é jeito, né? Alguns acham que tem que fazer algo assim, uma bondade, né? Algum acha que tem que dar esmola, outro acha que tem que, vou levar comida para as pessoas, achando que isso daí vai trazer a salvação. Mas a porta para a salvação, como diz a Escritura, é Cristo. E a chave que abre essa porta é o arrependimento. É o arrependimento.
Nós temos que ensinar os nossos jovens também, como que nós estamos falando de arrependimento, nós temos que ensinar os nossos jovens também que esse arrependimento ele é contínuo, tá? Não é simplesmente lá, uma vez na vida, ô Senhor, eu me arrependo. Não, não, é contínuo. Se arrepender hoje, amanhã também entra na presença do Altíssimo e ali, ó Senhor, me arrependo dos meus pecados, dos meus erros, me perdoa no nome de Jesus. Então é contínuo isso daí, tá? Não é só aconteceu lá em Jerusalém que Pedro pregou e falou, olha, arrependei-vos e crede, sejam batizados em nome de Jesus, para que venha o refrigério. Ali, aquele povo que viveu na presença de Deus, até o último dia da vida deles, esse arrependimento continuou na vida deles. Por quê? Porque nós somos falhos. Nós temos que entender isso daí, que nós somos falhos. Nós erramos em palavra, nós erramos em gestos, tá? Então, por isso que esse arrependimento aí tem que estar contínuo. E o que diz mais aqui? Olha assim, ó. Não trata de uma conquista, tá? Isso não é uma conquista. Isso daqui é dom de Deus mesmo, é salvação. Olha só, não trata de uma conquista, não trata-se de uma resposta à graça, não, de uma conquista humana. Ao se arrepender e crer, o pecador apenas escolhe aquilo que Deus em sua misericórdia preparou. Então, quando o ser humano, quando o jovem, quando a pessoa ela se arrepende, ela está se entregando totalmente, acreditando na obra vicária de Cristo. Ela está acreditando, olha, realmente morreu por mim, por causa dos meus pecados, Jesus morreu, e o único caminho é este, não tem outro caminho. A Bíblia mesmo fala isso, que não existe um outro jeito pelo qual o homem deve ser salvo. Ele tem que se converter ao Senhor Jesus, ele tem que se arrepender e ele tem que andar no caminho da santificação. É isso mesmo. Então, e eu acho que é bem a gente entender bem, deixar bem claro para os jovens que é necessária essa cooperação humana. O homem precisa, né, dizer sim para Deus, precisa abrir o coração, mas focar que isso não é um mérito, como o comentarista está colocando. Ele não é o fato de eu ter aberto meu coração para Deus que eu vou me sentir a tal. Mas eu abri meu coração para Deus, eu aceitei a Cristo. Não, isso não é um mérito. O fato de eu abrir o coração não é um mérito. Por que não é um mérito? Porque o que fez eu abrir o coração? A graça. Então, antes de mim veio Deus. Então, por isso que não é um mérito. Eu abrir o coração é apenas uma resposta a algo bom que Deus já providenciou para mim. Então, não adianta eu bater no peito e dizer que nem como aquele publicano, né? Eu pago dízimo, eu faço isso e tal. Não adianta. Eu abri meu coração, mas foi uma resposta a algo que Deus já tinha dado para mim, né? Então não está em mim mesmo esse mérito, é só uma resposta. Então a gente tem que deixar claro, não é uma conquista humana, é uma necessidade você abrir o coração, e é uma resposta a algo que Deus já preparou para você. E é o dever, né? É o dever de todos os homens, né? Se querem ser salvos, né? Se querem ser salvos. É isso mesmo. Irmã Edna, já comenta também o ponto 3 para nós? A graça não anula a responsabilidade, né? Esse ponto aqui é muito importante também. A relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana é uma realidade presente nas Escrituras e ambas coexistem de forma harmoniosa no plano de salvação. É uma continuação do que o Gilberto falou, dessa cooperação humana, responsabilidade, não é? O ser humano será julgado pela resposta que der ao chamado de Deus por meio de Cristo. Isso é um fato. Aí nós voltamos lá no texto áureo da nossa lição anterior, que falava do livre-arbítrio, que é o próprio versículo que o comentarista coloca aqui. O que diz o texto? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então,
ele será julgado pela resposta que der ao chamado de Deus por meio de Cristo. Então, se eu crer em Jesus Cristo, eu serei bem-aventurada, mas se eu não crer, eu receberei as consequências também. Então, ele será julgado de acordo com a resposta que ele der em relação a Cristo. Nesse sentido, é importante afirmar, desde já, que no ensino do Novo Testamento, a graça jamais anula a responsabilidade humana. E isso é muito importante a gente colocar, porque muitas vezes, vamos até ler o texto lá de Tito, que nós gostamos muito de citar, porque a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Peraí, mas não para aí o versículo não, o texto não para aí. Ele continua, olha o que ele fala no versículo 2. Aliás, tem até uma vírgula depois dos homens, trazendo salvação a todos os homens. Então, há uma continuidade no texto. E ele diz assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Eu vou ler somente aqui, mas continua mais. Então, aqui está a responsabilidade humana. A graça se manifestou, ela trouxe salvação, glória a Deus por isso. Mas essa mesma graça, ela nos ensina, é onde entra a responsabilidade humana. E como no Éden, Deus deseja que o ser humano se aproxime dele de forma voluntária e consciente, não por imposição, mas por amor. Nós vimos isso, né, lá quando Deus coloca ali Adão diante daquela árvore e dá a ele a liberdade de escolha. Mas Deus queria que ele obedecesse. Deus sabia que, né, há até um questionamento na outra lição que nós estudamos, mas Deus queria a obediência voluntária, não queria uma imposição da parte dele para Adão. Ele queria que fosse voluntário. E a mesma coisa Deus espera de nós hoje, essa obediência voluntária. Deus espera dos jovens que obedeçam a Deus, não é porque o professor fala todo domingo, não é porque o pai e a mãe exigem muitas vezes, não é para mostrar para o pastor, não, é para que Cristo, que Deus veja que você está obedecendo a Cristo de forma voluntária, porque existe amor no coração, uma vontade de servir a Deus melhor. Por isso que Deus, né, até coloca os desafios, né, Rose? Diante de nós, diante dos jovens, para ver se ele passa por esses desafios e obedece a Deus dessa forma voluntária. E o finalzinho ele fala que diante disso somos chamados a responder a essa graça divina com um coração disposto e obediente, pois a salvação, embora gratuita, exige uma resposta pessoal e jamais poderá ser terceirizada. Então, até lendo esse texto me lembrei, existem muitas coisas que são gratuitas, programas do governo que são gratuitos. Mas mesmo sendo gratuito, você precisa muitas vezes fazer um cadastro, sim, você precisa se disponibilizar e ir até algum lugar. Então, precisa estar disposto para ir atrás do gratuito. A salvação, como ele coloca, ela é algo gratuito, né, para nós, né, porque teve um preço muito alto, mas para nós é gratuito. Mas somos chamados a responder à graça divina com o coração disposto e obediente, pois, embora seja gratuita, ela exige uma resposta pessoal. E é isso. É isso. Edna, você falando de responsabilidade, tem uma coisa muito interessante. Com Deus tudo é perfeito, né? Com Deus tudo é correto. Existe um equilíbrio. A gente fala sobre o equilíbrio da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Cabe a Deus, né, convencer através do Espírito Santo e cabe ao homem crer e obedecer. Se tiver tudo isso em harmonia, o ser humano, o plano de salvação, que é o tema do nosso trimestre, ele vai se cumprir através da fé, né, salvífica. Isso é muito importante. Então, nós vamos terminar a nossa lição aqui, né? Pedindo a Deus que abençoe a cada professor, que abençoe os seus alunos, que continue dando sabedoria a cada um de nós, né? Para que nós possamos passar essa lição da melhor forma, porque é uma lição muito importante, né? Para nós
e para os nossos jovens também. Que Deus abençoe a sua aula, professor.